Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar 5 minutinhos para as pessoas irem entrando e a gente já começa. Já estou adicionando a Fabiana, que vai estar conosco hoje. Oi, Fabi. Oi, tá me ouvindo? Sim, as pessoas já estão chegando. Ah, Eu ainda não falei nada, estava esperando você pessoal chegar, chegar e né? todo mundo chegar, exatamente. Muita gente querida aí, É, terapeutas, professores, sejam todos bem-vindos. tem um monte de gente que já fala assim, não vou conseguir assistir, mas vai gravar, né? Vai botar E depois, né? isso mesmo. A gente sabe que a vida é corrida, né? Que esse horário fica um horário apertado, mas a gente sempre prefere fazer esse horário porque depois a internet fica mais congestionada, né? E conexão não é uma coisa que tá simples, não, né? Aqui em casa hoje já falhou a beça. Dando Aqui aula à também. tarde foi um sufoco. Então, se uma É, cair, se a outra cair, a gente vai levando. isso aí. Eu já mudei, hoje eu já trabalhei nos 3 cômodos, assim, eu vou pulando. Mas vai dar tudo certo. Eu vou me apresentar e aí a gente começa, né? Para a gente não perder tempo, porque eu acho que esse assunto vai render, né, Fabiana? Assim a gente espera. É, é verdade. Então, meu nome é Bárbara, para quem não me conhece. Eu sou a Bárbara Vale-Ottoni, fonoaudióloga, psicomotricista. Eu dirijo o Estímulo junto com a Célia e a gente tem uma equipe maravilhosa. A Fabiana faz parte dela, já tem gente aqui da equipe também nos assistindo, né? E assim, lá na clínica a gente tem várias especialidades e a gente vem trazendo para vocês ao longo de toda essa pandemia essas lives, né, que são momentos da gente poder trocar, conversar um pouquinho. Então, já trouxemos temas relacionados à linguagem, à fisioterapia, à síndrome de Down. E agora a gente está na semana da alfabetização, na verdade, no mês, né? Assim, a gente está organizando várias postagens, e aí nós vamos hoje conversar com a Fabiana. No mês que vem é o mês de conscientização do transtorno do desenvolvimento da linguagem. Então, no dia 16 de outubro é o Dia Mundial de Conscientização do Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem, TDL, o antigo DEL, né? Quem conhecia como DEL. E nós vamos fazer um grande evento. Vai ser pelo Zoom, e temos 2 convidadas muito especiais, que é a Gladys, professora do Fundão, especialista em linguagem, e a Gláucia, que é do Maninhos TDL, que, né, gerencia o Maninhos, o Instagram, que é embaixadora do TDL aqui no Brasil. Então, a gente vai lançar essa divulgação depois para vocês. E é sempre um prazer tê-los conosco. Já estamos funcionando presencialmente, com rodízio, cheio de cuidados. Vocês não vão nos reconhecer, né? De Porque é tanto touca, aparato, né? óculos. Mas quem quiser pode visitar o nosso espaço, né? Só a gente está fazendo por agendamento. E hoje a gente tem o prazer de conversar, né, sobre esse tema, habilidades preditoras para alfabetização, com a Fabiana Bechara, que já está lá com a gente há algum tempinho. Fabiana é pedagoga, é psicóloga, mestre em educação, tem experiência em todos os segmentos, né, Fabi? Tanto da educação infantil até eu brinco, né, que a gente está no polo, né, infantil e universidade, né?
Damos É, aula tanto no infantil como damos aula também em universidade. E tem muita experiência de sala de aula, né? E aí a gente resolveu bater um papo com vocês. Então, quem quiser pode enviar as perguntas, que aí, se Fabiana conseguir no meio, a gente vai introduzindo as perguntas, se não, a gente responde depois por direct. Tá bom? Então, isso. Fabia, bola da Vamos gente lá, agora. né? Vamos lá. Por que que a gente escolheu esse tema, né, Bárbara? Isso é interessante a gente colocar, né? O que que são habilidades preditoras e por que que a gente resolveu falar disso? Primeiro, porque agora essa palavrinha está na moda, né? Preditoras, né? Como se fossem pré-requisitos, quais são as pré-condições, né? O que que uma criança precisa ter desenvolvido para que o processo de alfabetização possa acontecer de uma maneira mais adequada, mais natural, no sentido de uma maneira mais facilitada. E aí a gente falou, poxa, vamos falar sobre isso, porque é tão importante, e eu, não só por ser pedagoga, por ser psicóloga, por a gente estar inserida nesse contexto o tempo inteiro, né, Bárbara? Tanto eu quanto você lá no estímulo, mas eu sou mãe também, né, de uma menina que está no primeiro ano, né? Então, no ápice no processo de alfabetização, no meio da pandemia. Então, muitos de nós, não só professores e terapeutas, mas também as famílias começaram a se preocupar com isso, né? Começaram a se preocupar de que condições eu preciso dar, de que forma eu posso estimular, de que forma eu posso garantir que o meu filho, que a minha filha, tenham condições de passar por um processo de alfabetização mais facilitado, né? E aí, por isso, a gente pensou, vamos falar então dessas habilidades preditoras, né? O que que vem antes? Porque é muito fácil a gente dizer assim, o que que precisa para a alfabetização? Tem que saber as letras, né? E tem que ter coordenação motora fina. Ok, mas o que que é isso? Né? Onde tudo isso começa? Né? Como é que eu posso, de alguma forma, garantir as condições necessárias, o desenvolvimento necessário para que isso aconteça? Né? E aí a gente sempre vai pesquisar, né, Bárbara? A gente foi pesquisar, vai em livro, vai em artigo, vamos ver o que se tem falado, né, sobre isso. E aí a gente sempre encontra em torno, né, de 4 a 5 habilidades como sendo aquelas habilidades iniciais, aquelas habilidades preditoras para a alfabetização, que dão as condições básicas para que o processo de alfabetização aconteça. Né? E aí, como a gente está falando de alfabetização como a aquisição da linguagem escrita, né, a capacidade de entender essa linguagem escrita, essas condições preditoras vão tá relacionadas à linguagem, né, Bárbara? E aí não tem como a gente não falar, tanto é que a Bárbara, a gente até postou, né? Será que a gente vai falar de consciência fonológica? Será que vai? Será que não vai? Né? E 75% diz que vai, né? Então, assim, a gente já está entendendo, sim, que uma condição para que esse processo de alfabetização aconteça é no campo da linguagem, sim, né? Então a gente começa aí falando dessa consciência fonológica, mas eu não queria nem começar por ela. Eu queria começar até por um outro que eu acho que é até um pouco anterior, né, Bárbara? Que é a questão até, não diria nem anterior, caminha junto de alguma maneira, mas é a questão do vocabulário, né? A gente pouco para pensar do quanto é uma habilidade preditora para a alfabetização esse ampliar desse vocabulário da criança, né? Quanto mais vocabulário a criança tiver, quanto mais capacidade, e aí vocabulário também, quando eu amplio o meu vocabulário, eu amplio a minha capacidade, né, de comunicação, a minha capacidade de interação. Então, quanto mais vocabulário eu tiver, mais fácil será meu processo de alfabetização. Então a gente está falando de algo lá do pequenininho, né, Bárbara? A gente não está falando da criança que está no primeiro ano com 6 anos. Porque essa ampliação de vocabulário, ela começa lá atrás, né? Que de repente era uma criança que não falava nada. E aí a gente fala assim, nossa, deu um salto de um dia para o outro, parece que engoliu o dicionário. Né? É o repertório linguístico, né, Fabi? Que a gente fala, como é que está o repertório linguístico dessa criança, né?
né? O que que ele consegue falar? Que palavras que ele já entendeu, que ele já compreendeu, que palavras ele utiliza? Ele já entendeu que as coisas têm nome? Eu acho que começa um pouco por aí, né? Tudo tem um nome, a gente precisa nomear esse mundo. E vocabulário tem a ver também com essa compreensão de mundo, né? E com essa permanência do nome dos objetos. Cadeira é cadeira. Não é cacá, não é titi, não é dedeira, e cada hora eu chamo do que eu quiser, né? Cadeira é cadeira e vai continuar sendo cadeira, né? Então, essa ampliação de vocabulário, estimular esse vocabulário, eu diria assim, uma das primeiras habilidades preditoras para a gente falar dessa alfabetização, né? E como é que eu desenvolvo isso? Né? E acho que essa é um pouco da ideia de hoje, né, Bárbara? A gente falar um pouquinho dessa prática, porque teoria a gente lê em tudo quanto é livro, né? E tem modismos, e cada hora vem um nome diferente, cada hora vem uma coisa diferente. Apesar de lógico, ter uma evolução científica em tudo isso, né? Mas é importante a gente pensar na prática. Como é que dentro de casa eu posso garantir, né, o desenvolvimento e essa ampliação desse vocabulário? E aí é simples, conversando. O vocabulário, né? Até no sentido do que a criança está compreendendo, nomeando, identificando, né? Isso. E aí tem a ver com vivência, tem a ver com troca, tem a ver com essa interação, e aí o processo de alfabetização começa em casa, né, Bárbara? Porque aí começa antes no copo, da escola. Né? Vamos arrumar a mesa, vamos pegar o prato, os talheres, né? Você quer suco de caju, suco de uva, tudo isso é vocabulário e tudo isso a gente está trabalhando com a alfabetização dessa criança. É interessante, né? Isso, né, Fabiana? Porque assim, agora durante a pandemia, quando a gente estava fazendo os atendimentos online, eu pedi muito para as famílias levarem as crianças para a cozinha. Porque lá no consultório, eu tenho caixa com frutas e legumes. Aí a gente mostra a maçã, a banana, né? A gente mostra, mas claro que a gente leva também a fruta, né? O legume é mais difícil, mas fruta a gente sempre leva. Mas é diferente da família estar na cozinha preparando alguma coisa e a criança está ali vendo o que é uma maçã, ampliando esse vocabulário dela para coisas simples do dia a dia, né? Tá tomando banho. E contextualizando, né, Bárbara? E contextualizando. Porque é uma ampliação de vocabulário que não tá decorando um monte de palavras, né? Tá, não, meu filho já sabe 200 palavras, porque você ficou repetindo um monte de palavras. Mas não é isso. Ele tá Lucimere, nutricionista. Lucimere, adorou levar para a cozinha. É isso aí, Lucimere. E é uma experiência riquíssima. Não tem espaço mais alfabetizador do que a cozinha, né, Bárbara? A gente outro dia estava indicando para uma família. Leva para a cozinha, pega uma receita, porque aí você deu função também para aquela linguagem escrita. A receita é um registro escrito. Na receita tem números, tem quantidades, tem pesos e medidas, tem uma experiência sensório-motora maravilhosa, né? Porque o que é botar a mão numa farinha, fazer um biscoito de maisena, gente? Tem seu valor, né? Ler um rótulo da caixinha, tô fazendo propaganda da maisena, né? Tá vendo? O rótulo da caixinha de maisena, né? Do fermento. Então, olha que rico, né? E essa ampliação do vocabulário, esse desenvolvimento dessa habilidade é essencial para esse processo alfabetizador, né? E quanto mais contextualizado for, melhor. Quanto mais afetivo for, melhor. Porque aí é um aprendizado, né? Uma aprendizagem significativa, que permanece. Sim. Né? E não até... é um simples memorizar, né? Isso. E até pegando essa deixa, Fabi, assim, da importância, por exemplo, da hora do banho, de nomear as partes do corpo, né? Porque é tudo tão automático, a gente entra, bota o shampoo na cabeça da criança, mas vamos nomear, lava rápido, né? Nomear as partes do corpo, colocar o shampoo na mão da criança e dizer, nossa, me dá a sua mão, colocar a meia, a sandália, me dá o seu pé.
porque isso tem a ver com a noção do corpo, que a gente vai falar até daqui a pouquinho, um pouco mais, né? Desses elementos psicomotores, mas já dando assim uma informação do quanto que é importante para essa nomeação, para esse repertório linguístico, e isso que você falou desse vocabulário. Eu só vou saber o que é mão se alguém me disser que aquilo ali é mão. E se alguém me ajudar na função dessa mão, para que a mão serve, né? E aí, Bárbara, esse vocabulário, ele está no dia a dia, nessas interações do nosso cotidiano, e aí a importância da gente conversar com as crianças, e não é dar a mãozinha para a mamãe, né? Não é nesse sentido, é a mão, né? E isso pode vir também através de outras atividades que muitas vezes a gente faz direto com os nossos filhos. Uma contação de história, né? Você estava falando aí da parte do corpo, eu lembrei que essa semana a gente estava com o nosso querido lá, que está ficcionado pelo lobo mau, né? E aí toda hora vem, para que esses olhos tão grandes? É para te enxergar melhor. Para que essa orelha tão grande? É para ouvir melhor. Então é a função também de todas essas partes, né? E aí a gente vai articulando esse vocabulário, vai ampliando esse repertório e dando função para as coisas, né? E isso é muito importante, porque é uma aquisição de um repertório prático, experimentado, vivenciado e que permanece, né? Porque aí não é aquela repetição daquilo que você ouviu, né? Não fica aquela repetição o tempo todo. Então, essa é uma habilidade muito importante. E aí a gente chega, né, nessa habilidade que a gente escuta agora o tempo inteiro, que eu acho que é o que a gente mais escuta, né, ultimamente, tudo com o que eu vejo, né, é a tal da consciência fonológica. Né? Eu lembro que uma vez na escola a gente chegou para a diretora mais ela, que negócio é esse, consciência fonológica, que todo mundo fala agora de negócio de consciência fonológica, e alfabetizadora de muitos anos, porque, né, é uma linguagem, né, um conceito muito novo, mas algo que a gente sempre entendeu como uma pré-condição para a alfabetização, e que a gente muitas vezes faz no automático. E quem não é da área, quem não é educador, quem não é um terapeuta, quem não é fonoaudiólogo, o que é isso de consciência fonológica? Né? E aí é importante a gente dizer o que é isso de uma maneira muito simples e de que forma isso está no nosso dia a dia. Né? Então a consciência fonológica ela vai ter a ver com essa questão do som, essa compreensão dessa sonoridade, né, que a gente falou do vocabulário, né, do nome das coisas, agora a gente está falando dessa sonoridade, desse som, dessa permanência desse som, né, e da capacidade de começar a fazer combinações, inferências, de pensar em cima desses sons, até chegar na associação do fonema com grafema, né, que é o som com a letra. Né? E aí, por que é uma habilidade preditora? Eu não estou preocupada com letra agora. Antes da criança saber a letra, ela precisa conseguir identificar esses sons, discriminar esses sons. E aí a gente começa a trabalhar, não é com as vogais. Aí vem, né, a pedagoga fala mais alto, fala, a gente começa com as vogais, porque as vogais possuem som, mas esquece letra. A gente começa nas brincadeiras, né? Lá nas onomatopeias, no au-au, né? No som das coisas. Aí, lembrando lá, o Chapeuzinho Vermelho de novo, do lobo mau batendo na porta, nos três porquinhos. Posso entrar? Não! Né? Esse brincar com os sons é uma habilidade preditora, é algo que vai facilitar muito esse processo de alfabetização, se a criança puder experimentar esses sons e ampliando essa sua consciência fonológica até chegar lá na associação fonema-grafema. Só que antes disso, a gente tem que trabalhar muito, né? E trabalhar com esses detalhes do dia a dia, e que são simples, não é nada muito elaborado, né? É o som dos animais, né? Eu até peguei um livrinho do meu caçula, que ele ama esse livrinho. Ele ama, né? Mas papai e mamãe detestam esses livrinhos de musiquinha, de barulho, né? A gente já chega uma hora que a gente quer arrancar a pilha de tudo. Mas esse é muito legal. Não sei se vai dar para ouvir.
porque ele é dos animais, dos animais que ele gosta, e aqui em casa, além dos 3 filhos, a gente tem cachorro, peixe, hamster e por aí vai, né? Então, a família toda está representada, e ele faz barulhinho. Deixa eu ver se dá para ouvir. Deixa eu botar aqui. Deu para ouvir? Deu. E assim você vai trabalhando, brincando. Eu ainda estou aqui com um livro, trabalhando com a leitura, né? Com a leitura no sentido desse contato com essa língua escrita, porque também tem letras, tem tudo, mas ele está brincando e ó, exercitando os sons, né? Fazendo esse exercício dessa identificação. Dessas onomatopeias, a gente começa a brincar com outras coisas, né, Bárbara? A gente vai ampliando essa consciência fonológica, trabalhando com rimas, trabalhando com ritmo, trabalhando com música. Gente, música, aí a gente acha, Célia que lembrou, bobagem, né? Célia As lembrou aí, músicas as músicas cantadas. E são muito bons, porque essas brincadeiras, e vai no lúdico. Ai, mas que hora que eu vou fazer isso? Eu vou sentar para assistir um vídeo? Não, é como a Bárbara falou, tá dando banho, tá brincando, tá cantando, né? Essas rimas, de brincar, de fazer, de inventar até palavras com esses sons, é uma habilidade que vai lá na frente facilitar, né, a tal associação do fonema com o grafema. Né? Então, ela é uma habilidade preditora e que a gente tem que trabalhar desde sempre, desde pequenininho. Por isso é tão importante a educação infantil. A gente não entende por que fica lá aquelas musiquinhas na educação infantil, né? Isso é muito importante, a gente brincar com isso. A criança vai crescendo, né? Ela vai ganhando essa consciência fonológica, ela vai ampliando seu vocabulário, ela vai ampliando outras habilidades, né? Não só as habilidades linguísticas, e aí a gente pode ir trabalhando essa consciência fonológica de outras maneiras. A rima pode chegar de uma forma mais clara, né? Não só numa música que a criança está repetindo, mas nos desafios que a gente pode fazer, né? A gente até peguei lá no estímulo as cartinhas, né? Uma caixinha, que são figuras, né? Que a gente vai trabalhar com rima. Então, eu posso pegar aqui, ó, mão e pão, né? Parece uma bobeira, mas as crianças levam um tempo para identificar o que tem aqui que combina. Por que pão combina com mão? Tem uma brincadeira que eu sempre fiz com os meus filhos e nas minhas turmas, e que a gente pode fazer no carro. Agora a gente não está viajando tanto, mas aquelas viagens que a gente fica em engarrafamento, aquelas coisas, eu sempre gosto de brincar assim, vamos brincar de combina? Né? E aí a gente brincava de combina. Combina num primeiro momento, quando ainda eles eram menorzinhos e não tinham muito essa consciência da sonoridade das palavras, a gente brincava de combina relacionando conceitos. Era uma brincadeira semântica, de vocabulário. Então, cinema combina com... Aí um falava filme, aí o outro pipoca, né? E ali a gente está ampliando o vocabulário, está brincando, né? Está trabalhando essa ideia, né? E contextualizada, está trabalhando vivências. Legal. E aí, quando eles vão crescendo, eles começam a trabalhar não mais só com combina. Você pode trabalhar com rima, né? Então, mão rima com, aí o outro fala pão, aí o outro coração, e aí a gente vai até alguém não conseguir mais, né? E assim você vai ampliando nessas brincadeiras. Isso no engarrafamento, né? Quando a gente está brincando, tomando banho, tá ali conversando e tá brincando de rimar, né? Tá brincando com essas palavras. E a gente rima no começo com o final, né? Com as sílabas, as últimas sílabas das palavras, mas conforme também essa criança vai crescendo, a gente pode começar a brincar com a sonoridade inicial das palavras. Porque às vezes para eles é até mais fácil, né? Tem crianças que a gente fala batata, aí ele fala barata. Até rimou, né, nos dois. Não é um bom exemplo. Batata e... Bárbara.
Tá falhando para vocês, gente? Acho que é só para mim. Habilidade, né? E trabalhando essa habilidade, a gente vai brincando com as palavras. A Célia falou que tá travando. Travou para mim também, por isso que eu tinha Travou? perguntado. Então, aí eu tava falando ali das brincadeiras, né? Falhou, né? Tá todo mundo? Falhou, sim, travou. Mas agora estão me ouvindo? Voltou. Voltou? Voltou. Voltou? Acho que agora voltou, mas tá todo mundo. Ah, voltou. Célia falou voltou. Então, voltando também, recapitulando, voltando a fita, que eu sou do tempo que a fita ainda voltava, né? Porque hoje em dia não tem isso. Né? A gente estava falando desse brincar com o som final das palavras, então mão, pão, coração, e que você pode brincar nos momentos do cotidiano, né, no banho, quando está sentado na sala, naqueles momentos que não tem muito o que fazer, até para tirar a criança do tablet, né? Porque o tablet não tem essa interação, né? E também trabalhar com a brincadeira do que começa igual, né? Então, o que começa igual, Fabiana? Farofa, fada, né? E assim a gente vai trabalhando e exercitando, né, num primeiro momento, essa percepção, vamos dizer assim, né, essa capacidade auditiva, mas dessa capacidade auditiva a gente começa a ter aí uma consciência, né, de que existe essa sonoridade, de que existem essas sílabas, de alguma forma. E observem que a gente não está falando de escrita, a gente não está falando da criança ainda, né, exercitando da grafia, essa escrita, né, da grafia. A gente não está pensando nisso. Por isso é preditor, é anterior, né? E é nessa brincadeira, nesse dia a dia. Isso também entram jogos e entra a questão, por exemplo, de contação de história, né? Eu sempre falo, tem que contar história. Você quer alfabetizar seu filho? Você quer estimular seu filho? Você quer estimular seu aluno a ser alfabetizado, a entrar nesse mundo da língua escrita, da linguagem escrita, né? Você quer que essa criança possa ingressar com prazer? Tenha livros, leia, deixa brincar, deixa manusear, né? E leia esses livros com prazer. Então, essa questão das rimas, a gente também pode brincar com as leituras. E eles adoram, porque eles vão percebendo, né? No primeiro momento eles não percebem, quando eles percebem, eles acham maior graça e começam a querer brincar de rimar. Eu adoro, por exemplo, livros vou fazer outra propaganda, né? Eva Furnari, por exemplo, eu adoro, porque ela trabalha muito com rimas e rimas engraçadas, então as crianças se divertem, né? Uhum. Então esse é um livro que eu amo, que deixa eu ver esse aqui. Você troca uma taturana molhada por uma banana esmagada, né? E aí tem os desenhos, né, que são bem lúdicos, e aí a criança fica pensando, o que tem a ver taturana molhada com banana esmagada? Né? Porque não são conceitos que se relacionam, mas tem a ver porque a gente está trabalhando com a sonoridade. Então, trabalhar com livros com rima é riquíssimo. E é algo que a gente pode fazer antes de dormir, né? Num momento que antes, em vez de ficar vendo televisão, de ficar assistindo Netflix, ver 5, 6 episódios, um seguido atrás do outro, ou ficar vendo aquele mesmo episódio 10 vezes, né? Porque criança tem isso também, né? Abre um livro, vamos brincar com isso, né? Então, uma dica, é uma prática e que está trabalhando a tal da consciência fonológica, né? Que está tão aí em voga. A Roberta está nos assistindo, ela é professora, né? E aí ela estava aqui fazendo alguns comentários da questão de achar o intruso numa palavra, isso, né? E eu me lembrei não só na palavra, aqui nessas fichinhas, ó. Isso aí, lá, tá vendo? Eu me lembrei muito quando vai pesquisa para casa na educação infantil, que os pais não entendem muito, né? O que começa com A? Mas é necessário entender que naquele momento a professora não está só querendo que a criança reconheça a grafia do A, a letra A,
mas ela está exatamente trabalhando com essa consciência de que o A tem um som que combina abacate, abacaxi, amor, né? E isso é uma habilidade preditora. Hoje vocês estão entendendo isso. A consciência, né, a consciência fonológica, ela faz com que a criança entenda que a gente tem um fonema, unidade mínima da fala, fonema, sílaba, palavra dentro de uma frase. Até eu chegar na frase, eu tenho que entender lá atrás. E aí na educação infantil, de 0 a 5, 0 a 6 anos, que através de tudo isso aí que a Fabiana está falando para vocês, é que a gente vai trabalhando, exercitando, né, e estimulando uma das etapas preditoras, que é a consciência fonológica. Isso. E isso é simples, né? É no dia a dia, é na brincadeira, não precisa ser algo extremamente elaborado, né? Eu separei aqui até alguns jogos que a gente usa aqui em casa, que tem a ver, que são jogos que a gente pode brincar e que, no fundo, vão estar trabalhando essa questão do vocabulário, que vão estar trabalhando essa consciência fonológica, e que a gente pode brincar em família. Né? Então, mas eu não consigo fazer isso com meu filho em casa, eu não sei como fazer. Né? É brincando, é conversando, é experimentando, né? É pensando que é importante que ele exercite essa consciência fonológica, né? De que ele desenvolva essa consciência fonológica para que ele possa chegar nesse processo de alfabetização. Mas eu não consigo identificar. Aí a gente tem formas de avaliar como é que está essa criança, né? Em que aspecto dessas habilidades que são necessárias para essa avaliação a gente precisa fortalecer, a gente precisa trabalhar, né? E aí envolve outros, né, que a gente pode falar até depois, né, Bárbara? Que são rastreios. Célia está aí, Célia pode falar melhor do que eu também nisso, né? Que são técnicas de rastreio para você identificar o que cada criança, né, precisa desenvolver, onde que, de repente, que habilidade dessas habilidades preditoras estão faltando. Porque a gente percebe muito que, às vezes, chega uma criança com uma dificuldade de aprendizagem, lá no 2º ano, né? E aí a gente já começa, será que é uma dislexia? É uma desortografia? E aí vai pensando em uma série de coisas, aí a gente vai percebendo que tem coisas bem lá atrás, né, que ficaram com lacunas e que foram sendo empurradas de alguma forma, né, a gente foi deixando para depois, e aí lá no 2º ano a gente já tem uma dificuldade de aprendizagem maior. Então, quanto antes a gente estiver atento para esses processos, para essas habilidades que são pré-condições, melhor. O quanto antes também eu intervir, melhor. Né? Então, aí nesse campo da linguagem, fala. Não, eu ia falar que o que a gente precisa entender é que o processo de alfabetização, ele não é natural, né, Fabiana? Por isso que a gente precisa de todo esse estímulo. A alfabetização não acontece assim. Ela precisa ser estimulada. Sistematizada, estimulada de alguma forma. E aí, né? O exemplo do intruso, não sei se as pessoas conseguiram entender, que a Roberta falou, eu faço uma ficha. Então, a gente bota, por exemplo, numa ficha só, barco, bacia, balde e moto. Então, tem mó. Balde, barco, bacia. Então, o intruso é moto. Fabi botou aí fada, faca e folha. Então, fada, faca combinam. Folha não combina. Então, só para vocês terem ideia do que seria esse intruso. É uma pena, Bárbara, é uma pena. Gente, eu tô sem óculos. Perdoe-me, titia. Porque a folha tava difícil, né? Folha era difícil demais. Vai que é o F, né? Vai que é o F. Tá certo. Né? Então, assim, e essas brincadeiras a gente faz em casa, né? A gente pode fazer brincando, com música. Música é tudo de bom. Palavra cantada, as músicas tradicionais, né? Mundo Bita, até a galinha pintadinha, tudo sem excesso, né? Lógico que tendo o seu devido lugar e a sua devida mediação, porque não adianta também a criança ficar ali absorvendo galinha pintadinha o dia inteiro,
né? Mas com a sua devida mediação, cantando com a criança, fazendo com que ela preste atenção na sonoridade, no que está combinando, né? Eu adoro, com o meu pequenininho aqui, ele adorava aquela da palavra cantada, o que tem na sopa do Sopa do neném. neném. Porque tem um ritmo, né? Aí ele não deixa a gente cantar neném, porque ele diz que ele não é mais neném. Então é o que tem na sopa do Dudu. Uhum. E a gente trabalha ritmo, a gente vai trabalhando, né, música e toda a parte da rima, né? Porque será que tem agrião, né? Será que tem feijão? E a criança começa a brincar de botar outras coisas, né? Então isso é muito legal. Né? E isso a gente pode fazer enquanto está cozinhando, né? Aí a criança não fica andando atrás da gente na cozinha, pega a panela, dá a colher para a criança batucar e vai cantando. Né? E assim a gente vai trabalhando isso de uma forma lúdica, de uma forma divertida. Né? E aí a gente tem uma outra habilidade, né, Bárbara, que a gente pode chamar de uma compreensão aí, né, nesse campo da linguagem. Porque a gente pode estar falando assim, Fabiana, mas então uma criança não verbal, ou uma criança com uma dificuldade, né, com alguma dificuldade na fala, por exemplo, não vai desenvolver essas habilidades? Né? Não, desenvolve sim. Porque aí a gente tem uma outra habilidade aí que é importante, que é a questão da compreensão. Quantos não expressam muitas vezes, mas compreendem tudo. Né? Então, mesmo uma criança não verbal, com uma compreensão, né, dessa linguagem, né, ela pode desenvolver essas habilidades. E a gente pode também trabalhar essas habilidades preditoras. Né? Então, a compreensão aí aparece nesse sentido. Tá de novo falhando? Não, dá para ouvir. Um circulinho aqui. Eu falei, meu Deus, falhou de novo. Não, então, a compreensão seria também. E aí, assim, a gente falou de vocabulário, desse repertório, a gente falou aí um pouco dessa consciência fonológica, a gente falou dessa compreensão, tudo nesse mundo aí da linguagem, né? Então, Deixa eu só falar uma coisinha mais da compreensão, Fabi. É importante que a gente tenha ciência que a compreensão ela vem antes da fala, mesmo que a fala não venha, é importante que a gente compreenda. Então, com 8 meses, por exemplo, quando você fala dá tchau, a criança dá tchau. Então, está compreendendo e executando a ação, né? Isso é um pouco também de preditor para alfabetização. Eu compreendo, eu executo as ordens. Uma ordem simples, depois uma ordem complexa, né? Uhum. Mesmo que eu não tenha linguagem oral, eu estou compreendendo e executando. Isso. Né? E compreende, e aí é aquilo que a gente fala, né? Quanto que compreende tudo, né? Independente de estar com a fala ou não. Né? E aí, inclusive, vocabulário, porque tudo que a gente fala, né? Identifica, pega, né? E aí entra nessas habilidades preditoras. E aí, Bárbara, a gente, né, que foi até o que a gente conversou, que você anunciou já aí, falou que a gente ia falar disso, a gente não consegue, e aí, por tudo que a gente acredita, não colocar nesse pacote aí dessas habilidades preditoras, né, essas habilidades psicomotoras. Né? Por mais que a gente saiba que a alfabetização é um processo de aquisição de linguagem, né? É um processo de linguagem, é uma língua escrita, a gente está falando dessa linguagem escrita, e aí as habilidades preditoras são, na sua grande maioria, desse mundo da linguagem, mas a gente não pode esquecer, né, desse corpo, dessa relação, dessa interação, né? E aí antes daquela questão da preocupação da coordenação motora fina, né, de pegar do lápis. É antes disso, é preditor mesmo, é pré, né, que é a gente pensar nas habilidades de equilíbrio, né, de toda a questão da noção do corpo, que a gente falou lá, de saber da mão, de ter essa compreensão, né, que vão estar na base do que lá na frente, né,
vai dar conta dessa coordenação motora fina, sim, mas que também vai dar conta dessa leitura de mundo. Né? E que é uma pré-condição, de alguma forma, para essa alfabetização. Né? Eu preciso conseguir ler esse mundo, eu preciso estar nesse mundo. E para estar nesse mundo, né, eu preciso de habilidades psicomotoras que são básicas. Então, a gente está falando lá do equilíbrio, aí você pode falar melhor que eu. A gente está falando de equilíbrio. Eu preciso sentar numa cadeira e me organizar, né? Numa cadeira grande. Porque antes, na educação infantil, era uma cadeira pequena. E aí, quando eu vou para o fundamental, a cadeira é grande, eu tenho uma carteira diferente, não é mais uma mesa coletiva, como tem na educação infantil. Né? Quer que eu fale um pouquinho, então? Então pode tá falar. E eu acho que até antes, né, Bárbara? Antes de ir para o fundamental, porque a gente acaba pensando assim, alfabetização naquela virada. Mas até antes disso, né? Quando chega na escola, sentar numa cadeira. Conseguir sentar, né? Porque não é fácil, as crianças não conseguem sentar, as crianças caem da cadeira. Sim. A criança não consegue arrastar a cadeira, ela não tem noção de qual é o espaço que ela ocupa. Isso né? aí. Como é que eu vou conseguir escrever num espaço de uma linha, né? Se eu não tenho noção do meu espaço, né? Então, tudo isso são habilidades preditoras e que começa nessa experiência aí, né? Que você está falando. Antes de tudo, a gente tem o tônus, né? Então, assim, até todas essas habilidades psicomotoras, essas etapas, esses elementos psicomotores, que são tônus, equilíbrio, lateralização, noção do corpo, noção de espaço-tempo, e as praxias, ampla e fina, eu fiz uma ordem. Então, vamos lá. Tônus, equilíbrio, lateralização, noção do corpo, espaço-tempo, praxia ampla, por último, praxia fina. Então, antes de eu pegar o lápis e fazer uma letra cursiva, né? Eu tô lá atrás, enquanto bebê, trabalhando esse tônus. Quando eu brinco de serra, serra, serrador, com a mamãe, né? Quando o papai joga uma bola comigo. Então, esse corpo, ele realmente vai se organizando e se estruturando através desses elementos. Então, para eu saber o que é um B e o que é um P, eu preciso ter uma organização espaço-temporal. Então, eu preciso ter no meu corpo essa noção de espaço para saber o que é para um lado, qual é a barriguinha de um lado, qual é a barriguinha do outro, né? O P e o B. O perninha Q e baixo, o D. Ou né? para Perninha cima. para cima. Então, quando lá na educação infantil, tá todo mundo trabalhando com jogos psicomotores, com bola, com corda, com bambolê, é exatamente para trabalhar esses 7 elementos. Tem outros, né? Mas os 7 principais, que aí o ritmo entra aqui no espaço-tempo, né? Para poder depois eu trabalhar esse tônus, esse movimento e conseguir pegar no lápis, que é do amplo para o fino. Então, isso realmente é fundamental. Então, antes de dar lápis e letra cursiva, eu preciso brincar de jogar basquete, eu preciso brincar de fazer gol, eu preciso montar quebra-cabeça. Eu até tinha trazido aqui, vou aproveitar e vou mostrar logo, tá, Fabi? Eu tinha trazido um quebra-cabeça fácil da gente fazer, com impressão em casa, que é, deixa eu botar aqui, é a vaca, por exemplo, e a faca, né? Que combinam. Aí, se já está no primeiro ano, a gente pode colocar o quebra-cabeça, ó. Vaca com vaca. Muitas crianças vão muito bem no tablet fazendo quebra-cabeça digital. Passa o dedinho, a peça já vai se junta. Não é a mesma coisa. Quando vem para o MDF, para madeira, é um pouco mais fácil. Mas quando vem para o papel, você vê que a criança não consegue muitas vezes se organizar. Então, antes disso aqui, lá atrás teve que ser trabalhado todas essas etapas. Segue aí, Fabi, que eu vou ler aqui que tem uma pergunta, por favor. Aí eu estava lendo, estava tentando ler. E essas etapas, né, elas são essenciais, e eu que adoro educação infantil, né, não tem como a gente dizer, aí está a importância da educação infantil, que é sistematizar, né, o desenvolvimento dessas habilidades que são necessárias para esse processo de alfabetização.
né? E são habilidades, e esse processo de alfabetização, o desenvolvimento dessas habilidades não podem ser restritas ao espaço escolar, né? Porque o espaço escolar também tem as suas limitações. Então é preciso que a gente garanta essas experiências, né? E esse brincar amplo, esse brincar de experimentação, esse brincar que vai trabalhar todas essas noções nos diferentes espaços, né? Infelizmente, a gente percebe que cada vez mais a gente está só em casa, nesse momento ainda por uma questão também de saúde, mas só em casa, só no tablet, sem trabalhar esse corpo. E aí o que a gente percebe? A gente percebe que boa parte das dificuldades de aprendizagem que vão aparecendo lá no segundo ano, no terceiro ano, né, naquele fechamento desse processo todo de alfabetização, muitas vezes são lacunas nessas habilidades. Né? E que aí quando a gente vai empurrando, vai passando, a criança, não, está com dificuldade, mas está indo, e aí quando você vai ver, né, tem uma dificuldade maior instalada por uma não atenção nessas pré-condições, né? Por a gente não se preocupar. Por isso a gente fez tanta questão também de colocar essa coisa da psicomotricidade, dessa questão desse corpo, porque a gente se preocupa demais com a coordenação motora fina. Né? Porque a gente entende que a alfabetização é ler e escrever. Só que o escrever é a pontinha, lá afinal. Né? Tem muita coisa antes. Né? E a gente já fica querendo que a criança escreva. E escrever com letra cursiva. Né? Que é mais complicado ainda. É entender que essa escrita, essa leitura tem uma função social, né, Fabi? É entender o mundo, depois passar para o papel. Né? Isso. Né? E aí a gente poderia ficar horas aqui falando sobre essa questão do papel, né? Da evolução desse grafismo, mas aí é um outro tema. Né? A gente está falando aqui do que é básico e o que seria o marco, vamos dizer assim, o marco zero para esse processo de alfabetização. E aí são essas habilidades preditoras que passam por linguagem, né? E que passam por essa questão psicomotora, que como você falou aí, Bárbara, e aí eu acho que isso fecha essa ideia de uma maneira muito clara, tem muita coisa antes da coordenação motora fina. Né? Então, o que às vezes, mas eu pago a escola para a criança ficar brincando, pago a escola para a criança ficar correndo no pátio, né? Mas esse correr no pátio é essencial. Né? Não só para uma questão de desgaste da energia para depois ele conseguir sentar. É uma questão de noção de corpo, de noção de espaço, de tempo, né? De controle, e tudo isso vai ser necessário para que esse processo de alfabetização transcorra, né, da maneira natural, vamos dizer assim, não no sentido de que é biológico, mas que ele transcorra de uma maneira adequada, de uma maneira leve, de uma maneira prazerosa, né? Sem ser uma tortura para a criança, porque tem que fazer, né? Porque a gente sabe que tem aí nesse processo de alfabetização uma série de emoções e uma série de questões envolvidas, mas é muito importante que essas habilidades elas sejam trabalhadas desde pequenininhos. Isso que você falou até é importante, Fabiana, porque assim, acabou de ter aqui um comentário que é tenso essa passagem da educação infantil para o fundamental. Né, que sai desse momento de muita brincadeira e aí, olha, o ano que vem você vai aprender a ler e escrever. Olha, no ano que vem vai ser tudo diferente. Existe sim uma tensão e isso precisa ser diluído, né? Porque fica um peso muito grande. E aí é um pouquinho, né, do que a gente está falando aqui. Na verdade, a alfabetização não começa quando ele vai para o fundamental. Né? As condições para essa alfabetização, então se a gente pensar essa alfabetização como um processo, né, ela começa desde antes que nasceu. E essas habilidades, esse brincar, essa questão da rima, essa questão da sonoridade, isso que vai garantir que essa passagem, inclusive, seja tranquila. Né? Porque a criança bem estimulada, se esse processo ele é feito de uma maneira sistematizada, cuidadosa, né? A leitura e a escrita chegam de uma maneira quase que como consequência.
né? Porque a criança vai brincando, e aí o livro já estava ali, e aí ela já vai convivendo. Aí você tem todo o trabalho de percepção, de discriminação, de outras habilidades que vão chegando, porque a gente pode dizer que, assim, que essas habilidades preditoras são esse marco zero. Depois disso, a gente tem um conjunto aí de habilidades, que são habilidades que a gente pode dizer que são habilidades que são pré-requisitos, se a gente pudesse fazer uma escala, né? E aí é o que a gente estava falando, que a gente vai ter um monte de testagens de rastreio que vão identificar outras habilidades que são secundárias a essas, vamos dizer assim, que são necessárias para essa alfabetização. E aí quando uma criança já tem 5, 6 anos, a gente já pode avaliar. Que aí a gente já vai falar de uma coordenação visomotora, a gente já vai falar de um raciocínio lógico-matemático, né? A gente já vai falar dessa consciência fonológica já também atrelada, né, à questão do letramento, né? Já avaliando se já tem esse comecinho aí dessa relação, o fonema e o grafema, né? Que aí é mais na frente um pouquinho, numa criança que já está lá no último ano da educação infantil e no primeiro ano do fundamental, né? Essas habilidades, elas precisam que essas habilidades preditoras tenham sido desenvolvidas. Então, muitas vezes, a gente chega com uma criança que está no último ano da educação infantil ou na alfabetização, com algumas dificuldades, e aí a gente vai identificar que tem algo que é anterior e que precisa ser trabalhado, que precisa ser estimulado, né? E aí a gente comenta com a família, ó, trabalha isso, brinca disso em casa, né? Estimula isso, canta música, como é que é o dia a dia, né? Leva para a cozinha, né, Bárbara? Leva para a cozinha e vai trabalhar isso, né? Isso é muito importante. A gente precisa entender que é um processo e que não começa no primeiro ano. Quando a gente entende isso, a gente reduz essa tensão e essa importância do primeiro ano. Isso. Que é o que a Roberta está falando do ambiente alfabetizador. A gente precisa, ao longo da infância, favorecer esse ambiente. Não adianta você dizer para o seu filho, vai ler o livro tal, se você nunca lê um livro na frente do seu filho ou com ele, né? Então é isso, exatamente. Fabi, a gente só tem 5 minutos. Ai, meu Deus do céu, lá vamos nós. Mas eu acho que a gente conseguiu aqui falar, né, das principais de uma maneira simples, sem muita teoria. É lógico que tem muita teoria por trás disso, mas pensando nessa questão prática, pensando muito no papai e na mamãe, que está com a galerinha em casa, né, sem escola, e que dá aquela, meu Deus, ele está no último ano da educação infantil, ele está no primeiro ano, como é que vai ser? De que forma eu posso ajudar? Né? Então, eu acho que a gente deu algumas orientações aqui, né, que podem contribuir. O estímulo está aberto também para orientar, para ajudar, né, Bárbara, nesse processo. A gente sabe que a gente tem aí um ano de 2020 e um ano de 2021 para a escolarização, que vão ser delicados, né? Então, também, para quem tiver interesse de, não, eu quero contribuir mais para o meu filho, né? Quero entender um pouco mais de como é que ele está. Eu acho que existem inúmeras formas de rastrear isso. E aí a gente pode falar disso depois, né? Acompanhe a gente aí na rede que a gente vai estar falando no Instagram e tudo. Isso que ela está falando é um projeto que a gente tem. Depois, quem quiser saber mais, a gente vai falar um pouquinho. Mas a gente percebeu que esse ano, principalmente para as crianças do infantil 3, 5 anos, né? E do primeiro ano, muitas ficaram prejudicadas, porque papai e mamãe não são alfabetizadores, né? E muitas crianças não conseguiram ficar diante do eletrônico e ficou um gap psicomotor, né? Porque muita gente não conseguiu brincar desse movimento de brincadeiras, né, psicomotoras, e aí depois a gente conversa melhor sobre isso, mas a gente está fazendo esse rastreio, essa triagem para quem... eu não sei. E oficinas também, né, Bárbara? Né? Oficinas psicomotoras, né? Que são sempre importantes, e eu acho que a gente pode contribuir de alguma forma. Eu acho que esse é o nosso papel, né? Eu ia falar trazer informação, né? Trazer informação, trazer orientação, e de alguma forma compartilhar disso e ajudar para quem estiver precisando também.
né? Isso. Agora, nesse finalzinho de ano, né, Fabiana, até a escola não retornar, existem várias possibilidades para quem já está saindo, né, para quem já está passeando com as crianças. Sérgio entrou aqui, né, tem a equipe Novo Salto, que faz um trabalho Isso. de psicomotricidade na região oceânica. A gente está O fazendo pessoal no com nosso circuito na espaço. praia, Tem o né? O pessoal com... Rodolfo, exato, que faz o circuito na praia. Tem, assim, várias possibilidades de pessoas que têm um olhar psicomotor, que eu acho que isso é importante, né? E fundamental para esse corpo que está, de uma certa forma, desorganizado. Desorganizado Sim. porque está muito tempo em casa, né? E a gente pode depois conversar melhor sobre isso, mas eu acho que a gente conseguiu sim dizer que é importante, antes de aprender a ler e escrever, ter bom vocabulário, ter boa linguagem, compreensão do que é dito, né? Conseguir fazer rimas, conseguir. O que mais, Fabiana? É, os elementos psicomotores são importantes serem trabalhados. Então, antes disso, do primeiro ano, tudo isso que a gente falou é fundamental e é um processo, gente, não é natural. A gente precisa de estimulação, de incentivo, do adulto E estar não é papel só da próximo. escola, né, Bárbara? Não E é não é papel papel só só da da escola. escola, Exato. né? É pensar que faz parte do cuidar, faz parte do promover o desenvolvimento e a saúde do seu filho, né? Você garantir que ele tenha condições de adentrar aí no mundo da leitura e da escrita, né? Eu acho que esse é o recado, assim, de hoje. Isso aí. Ficou uma perguntinha que eu acho que dá tempo. Diz Vamos aí, né? responder? Qual é a perguntinha? Ah, gente, tá vendo tanta É, gente querida, Fabi, em Ana muitas Carla, casas, Lu. Ah, fala. é, em muitas casas temos o costume de ver as babás ensinando os filhos dos patrões. E a criança chega com vício de escrita muito grande. Como agir nesse caso? Na verdade, não chega nem só com escrita, não, com fala também, né? Desenhando, pintando, não tem isso? Tem. E aí, gente, é a gente lembrar, né, que a gente precisa preparar esse mediador também de alguma forma, né? Então, muitas vezes, a gente acontece isso lá no consultório, né, Bárbara? Às vezes a gente tem que orientar a babá, né? Às vezes a gente tem que, muitas vezes, dar uma orientação de como fazer, do que é melhor, de qual é o caminho. Existe aí um aspecto cultural aí que a gente também precisa levar em consideração, né? Porque a gente tem inúmeras linguagens que convivem, né? E aí é outra live para a gente falar sobre isso, né? Desses aspectos culturais, mas é importante a gente entender que é a qualidade desse mediador. Se eu estou falando que existe uma necessidade de uma estimulação e de uma mediação, é importante que esse mediador esteja apto para realizar esse processo, né? Isso. Então, se Criança, eu vou... Fala. Pode criança falar. aprende, criança aprende por modelo correto, modelo incorreto, mas precisa ter um modelo e precisam ter ajustes, né? Isso. E isso é algo que a gente precisa levar em consideração. Isso às vezes acontece não só com questões de vícios de linguagem, mas às vezes de estilo de aprendizagem, às vezes um faz de um jeito, outro faz de outro, né? As incoerências entre o que a escola, como a escola faz e como os pais fazem em casa, que às vezes dá um nó na cabeça da criança. Cabe outra live para isso, né? De que escola que tem um método e o pai em casa quer alfabetizar por outro método, e aí a criança fica ali, né, confusa, né? Então é importante que esse mediador seja consciente da sua função e esteja preparado para isso de alguma forma. Roberta já deu uma ideia aqui da próxima live ser de grafismo. Ah, gente, ó, para concluir, a próxima live é semana que vem, quinta-feira. A gente vai trazer uma fonoaudióloga que se chama Ana Ruas, ela é especialista em voz da UFRJ, fonoaudióloga da UFRJ, e a gente vai estar falando sobre a fonação e o uso de máscara. Vocês não podem perder, quinta-feira que vem a gente tem um encontro. Exato. Imagina a gente dando aula de máscara, Bárbara. Exato. Olha aí. isso. Quem já está trabalhando não pode perder. Eu já berro, imagina de máscara. Não vou ter voz, vou acabar comigo. Isso aí. Quais são os cuidados que a gente pode fazer na fonação? Então, olha, Fabiana, muito obrigada mais uma vez. Foi ótimo, adorei. As pessoas que estiveram novamente aqui com a gente,
Muito obrigada. Nós diminuímos as lives, né, a quantidade de lives, porque a gente tem feito também eventos pelo Zoom, mas é sempre muito prazeroso para a gente ter essa interação. Então, olha, beijo, 20 segundos. Beijo, Beijo para Fabi. todos, adorei todo mundo que está aí, saudades, Ana Carla, Fabi, Rê, todo mundo, muitos beijos. Até. Como é que encerra? Você não quer encerrar? Desliga aí. Beijo. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.